Beleza. Vocês todos veem a minha tela, a apresentação? Sim, né? Bom, então, vocês trouxeram alguns pontos que eu achei super importantes, mas antes de começar a falar sobre eles, eu vou trazer um que me chamou muita atenção, porque ele se repetiu bastante, tá? Que foi... Desculpa, sim? deixa eu te interromper. Você não tá Oi, tudo bom? Você não tá compartilhando tela mais. Ah, beleza. É que eu queria olhar a carinha de vocês, mas tudo bem. Ah, tá. Ai, não, desculpa, achei que você queria. Tranquilo. Eu vou compartilhar com vocês uma dúvida que apareceu bastante, que é uma insegurança em relação àquela apresentação inicial, quando o entrevistador pede para vocês falarem sobre vocês, tá? A gente está em poucos aqui, então eu tenho uma proposta. Quem se sentir à vontade, não é obrigatório para todo mundo, queria que vocês se apresentassem em 90 segundos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, quem se sentir à vontade. Vocês vão assistir a apresentação, vão tomar nota do que vocês mudariam na apresentação inicial de vocês com base na apresentação, tá? Eu também vou me apresentar e vou explicar um pouquinho o porquê dos 90 segundos antes de vocês começarem a se apresentar. A Tâmara costuma dar um exemplo bem interessante. Imagina que você está do lado do gestor que você quer que te contrate dentro de um elevador. Então, você tem o tempo de um elevador, de uma subida até um determinado andar, para você falar sobre você, para você fazer o seu pitch. Os gestores, normalmente, aí fazendo um link com esse exemplo, eles são sempre muito ocupados, né? Eles sempre estão numa dinâmica bem intensa. Então, por que a gente precisa ser assertivo? Por que a gente precisa ser objetivo? Para a gente se fazer ouvir naquele curto espaço de tempo. Então, por isso que é super importante, às vezes, a gente se apresentar, a gente se preparar para essa apresentação, trazer o que a gente acha que é relevante de uma forma bem objetiva. Então, eu vou dar um exemplo, vou me apresentar para vocês de como eu me apresentaria aqui para esse evento, né, para essa reunião. Então, oi pessoal, me chamo Ana Carolina Botafogo, eu atuo como coordenadora de seleção, tenho 6 anos de experiência com RH, já avaliei aí mais de 5.000 candidatos na minha trajetória profissional, além de ter revisado a matriz de competência de algumas organizações, tais como TAPME Brasil, Cineat, Zamboni Comercial, a concessionária do aeroporto da Odebrecht, enfim, algumas organizações. E o meu objetivo aqui hoje é fazer com que vocês entendam o quanto que é importante uma preparação para a entrevista, tá? Então, esse seria o meu pitch, para vocês entenderem aí como é que o meu background se conecta com o momento que a gente está agora. E aí, quem se sentir à vontade, pode abrir o microfone, como se apresentaria. Gente, o momento de errar é aqui, tá? Depois a gente pode trocar feedbacks, fica à vontade. Alguém? Não? Todo mundo seguro na entrevista, na apresentação pessoal? Eu não tô segura, vou falar. Olá. Olá. Oi, normalmente eu falo a minha formação, né? Sou engenheira ambiental com técnica em mecatrônica. Explico que eu trabalho mais na área social, então trabalhei em comunidade de São Paulo, trabalho como professor, trabalhei muito em locais voluntários, como Teto, que é conhecido, e meio que isso. Eu sou bem 1 minuto para apresentar, meio que. Beleza. Mais alguém? Bom, eu normalmente falo que, eu sou mineira. Na verdade, eu era bem breve, falava o que eu fiz e em que eu formei. Só que aí as pessoas começavam, me fala um pouco da sua família,
sabe? Essas coisas que normalmente eu não falaria. Então, hoje em dia eu pego e falo assim, eu sou Michele, sou formada em administração pública, eu sou mineira, trabalhei já com cooperativas, terceiro setor, numa incubadora, trabalhei também na área financeira de uma empresa privada e hoje estou como finalista no processo seletivo do Vetor Brasil. Resumidamente, eu falo isso. Beleza. Mais alguém? Teve alguém que falou, a Fernanda falou que não poderia abrir o microfone porque está numa biblioteca. Se mais alguém quiser falar? Não? Então, beleza, gente. Então, eu vou fazer a apresentação como a gente combinou e depois, no final, a gente retoma a apresentação de vocês e aí vocês podem compartilhar o que vocês tiveram de insights que vocês mudariam aí nessa apresentação inicial, tá bom? Fechou? Bom, gente, acho que o primeiro ponto super importante durante a entrevista com o governo é que vocês têm que ter em mente esses 6 pontos, tá? Gestão de pessoas é muito novo para o governo. Então, gente, se o governo soubesse fazer seleção, eles não precisariam do vetor para fazer isso para eles. Então, o governo não tem um processo seletivo estruturado, tá? As competências deles, muitas das vezes, não são definidas de forma clara e muito menos as perguntas são por competência, como a própria Michele trouxe. A pessoa, às vezes, sem muito propósito, começa a pedir para a pessoa esclarecer sobre questões familiares, enfim. Pode ser que tenha um propósito, mas muitas das vezes não tem. Então, não cheguem com a expectativa de que o governo tem isso estruturado, tá? Ficou claro esse ponto? Beleza. Um segundo ponto que eu acho super importante é que vocês precisam criar uma conexão com o interlocutor. Muitas pessoas trouxeram no formulário também essa pergunta. Tem alguma coisa específica que eu preciso falar para criar essa conexão com quem está me avaliando, quem está me entrevistando? O que eu consigo trazer para vocês com a experiência que eu tenho? A gente sempre fala para vocês, até naquele guia de preparação para entrevista, tem isso bastante, a gente martela bastante para vocês estudarem sobre a cidade, estudarem sobre o governo. E por que isso? Isso é para vocês começarem a entender qual é a dinâmica daquele lugar, daquela cidade, daquele governo, para começar a estruturar uma conexão, tanto sua em relação àquele lugar novo, quanto com o interlocutor. Então, quanto mais você souber em relação sobre esse gestor, estudar sobre ele, sobre aquela secretaria, enfim, aquela cidade, mais à vontade você vai se sentir para falar sobre algo. Imagina que você chega num lugar que tem uma cultura diferente da sua, tem uma dinâmica diferente da de onde você veio, a insegurança é muito maior para falar. Então, para você chegar nesse ponto de criar uma conexão, muitas das vezes é mais difícil. E uma segunda dica para criar essa conexão é escutar atentamente, tá? Essa escuta atenta. Então, quando essa pessoa que vai começar a falar, né? Esse interlocutor que vai começar a falar, às vezes ele traz um briefing rápido em relação àquela secretaria, ou já abre para você fazer perguntas no início sobre aquela secretaria. Tenta prestar atenção como ele explica, como ela explica. Então, se ele explica de uma forma mais assertiva, ou se ele se prende a detalhes, se ele está preso a como que funciona, ou mais aos resultados. E aí, vocês vão começar a sentir como que ele se comunica, como é que é a forma dele se relacionar, e a gente tenta espelhar. Espelhar não é tentar ser uma pessoa que você não é, mas é criar essa primeira conexão com a pessoa. Então, você espelha, você tenta espelhar os gestos, a forma de falar, espelhar essa forma de trazer o dado. Então, se traz o dado com números, tenta trazer com números, se traz com fatos, beleza?
Isso ajuda a pessoa a criar essa conexão. Muitos de vocês vão me falar, ah, Carol, mas a minha entrevista foi por telefone. Então, a gente vai ter menos elementos para espelhar, mas ainda assim, a gente tem os elementos do conteúdo, tá bom? Então, se aí complementando esse ponto, se o avaliador ele traz de uma forma assertiva, por mais que você ache super relevante a história que você tem para contar, talvez ele não tenha tempo ou espaço para escutar. Então, deixa ele criar a dúvida, o interesse, a curiosidade para você contar. Então, traz de uma forma mais direta. E aí, se surgir o interesse, a dúvida de aprofundar, ele aprofunda. Tá? Agora, se é um interlocutor que gosta de falar, não sai dando uma resposta muito direta, porque ele pode interpretar como sendo uma resposta fria. E não é porque vocês são frios, é porque a forma dele de se relacionar é assim. Então, a melhor forma de entender o outro é observando, tá? Então, tenta prestar bastante atenção nesses detalhes. Ficou claro até aqui? O terceiro ponto é conecte suas experiências. Teve uma dúvida que eu achei bem interessante, que foi, Carol, tem uma pergunta técnica que me fizeram, e aí até questionou, será que o matching que vocês fazem deveria ser um matching com base na parte técnica, porque eu nem ia me inscrever se soubesse que demanda esse conhecimento técnico. Eu vou esclarecer esse ponto antes de falar um pouco sobre como abordar nessas situações, tá? O vetor, ele acredita que o candidato, ele tem que fazer o matching da vaga de acordo com as competências dele. Não é pelo conhecimento técnico. É por isso que a gente seleciona sem considerar curso de graduação. A pessoa pode querer, né, vir da área de artes, pode vir psicologia, pode vir de engenharia. Ela vai ter matching ou não com aquela posição de acordo com as competências, ou seja, o comportamento e não a parte técnica, tá? E aí, vocês vão me perguntar, então vocês me colocam numa saia justa, né? Porque ele vai querer me demandar algo técnico que eu não sei. E aí, eu gostaria de compartilhar uma estratégia com vocês, tá? Quando alguém questiona um determinado conhecimento técnico de vocês, isso pode ser tanto sistema, uma metodologia específica, não é porque você não conhece que você não é adequado para uma determinada posição. O importante é você conectar os pontos. O que isso quer dizer? Vocês podem trazer experiências experiências da trajetória de vocês, que vocês também precisaram adquirir um determinado conhecimento, seja técnico, seja de sistema, enfim, e que vocês precisaram aprender num determinado tempo. E aí é muito mais interessante compartilhar como que vocês saíram, como que vocês, em quanto tempo que vocês aprenderam esse novo sistema, em quanto tempo que vocês se vocês pediram ajuda para outras pessoas para aprender, ou se vocês foram autodidatas, enfim, mostrar muito mais a capacidade de aprendizado de vocês do que propriamente um conhecimento técnico específico. Tá? Isso é super importante. Por quê? A gente gosta de falar que quando um trainee vai para dentro do governo, ele vai para fazer as coisas acontecerem. Se ele ficar parado num determinado conhecimento que ele não sabe e dar uma resposta, isso eu não sei, isso eu não vou fazer. Não é o que o governo precisa. Ele precisa de alguém que fale, isso eu não sei, isso eu vou aprender. Então, é isso que vocês precisam correr atrás, tá? Porque é isso que vai ser demandado de vocês, na maioria das vezes, enquanto um desafio dentro do setor público. Tudo bem até aqui? Posso passar para a próxima?
Beleza. O quarto ponto que trouxeram algumas pessoas, não estava no formulário, mas eu tive acompanhando o treinamento de vocês e algumas pessoas trouxeram um dado para mim de, Carol, mas eu estou concorrendo, né, com esse outro trainee, eu estou competindo de alguma forma com esse outro finalista. E aí eu queria compartilhar com todos a resposta que eu dei para essa pessoa. Não, todos vocês são únicos. Todos vocês são competentes. Vocês todos vocês são muito bons. E é por isso que muitas das vezes o entrevistador precisa elencar algum ponto específico que ele acredita que vai funcionar mais para aquela posição do que para outra. Do que uma outra pessoa. Então, não é demérito de quem não passou. Às vezes é um determinado ponto que ele precisou priorizar, dado que os candidatos que chegaram para ele eram muito bons. Ficou claro? Então, não é porque vocês receberam 1, 2, 3, 4 nãos que vocês não são bons, começarem a se depreciar, tá? Pelo contrário, todo mundo é muito bom. Cada experiência de entrevista agrega para uma próxima vocês poderem estar mais preparados e mais seguros, tá? Isso é um exercício muito bom também para quando vocês estiverem atuando dentro do governo, porque vocês também vão receber muitos nãos quando vocês precisarem tocar algum projeto. Mas ainda assim, vocês vão ter que encontrar outros caminhos, força, reestruturar a estratégia de vocês para chegar no sim. Beleza? O quinto ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o processo seletivo é um processo avaliativo. E eu queria que vocês tivessem muita atenção em relação a esse ponto, porque a entrevista, por mais que ela possa parecer descontraída, às vezes pela própria habilidade do entrevistador, quando ele tem uma capacidade de estabelecer um rapport muito bom, ainda assim é um processo avaliativo, tá? Então, não é um bate-papo com um amigo, com uma amiga. Tá? Então, trazer os elementos que são importantes, ter uma postura adequada, evitar gírias, tudo isso é importante. Não precisa excesso de formalismo, mas principalmente em estruturas muito hierárquicas, como a maioria das estruturas dentro do governo, é importante vocês terem essa postura, tá? Isso é muito, muito importante. E o último ponto que eu queria que vocês refletissem é sobre o ponto de respostas clichês. E aí, eu quero trazer alguns elementos para essa reflexão. Primeiro não precisa ter medo. Quando perguntam para vocês, por exemplo, qual é o ponto de desenvolvimento de vocês, ou qual o ponto fraco, enfim, é muito importante que vocês sejam sinceros, e não só sinceros com quem está entrevistando, mas sinceros com vocês mesmos. Carol, mas eu não sei o que falar, eu fico na dúvida. E aí eu vou propor para vocês um exercício. Tentem pensar qual foi a situação em que vocês se depararam com um desafio, uma situação específica que a característica de vocês atrapalhou vocês. Então, determinada característica atrapalhou vocês de atingir um objetivo ou chegar num resultado. Ainda que vocês não tenham recebido um feedback formal sobre isso, ou informal. E aí vocês vão me perguntar, Carol, mas por que isso? Gente, e aí não é só para entrevista, tá? Isso é para a vida de vocês.
a característica da autocrítica é muito importante para profissionais de alta performance. Quando vocês conhecem os pontos de desenvolvimento de vocês, os pontos de atenção, vocês conseguem refletir de uma forma muito mais clara sobre o que vocês precisam desenvolver. E para isso, vocês precisam se implicar nas situações. Quando as situações não dão certo, o que vocês fazem? Então, vamos pensar numa situação de algo que não deu certo. A quem ou ao que vocês atribuíram a responsabilidade? Tentem refletir sobre isso. Qual atitude que vocês poderiam ter tido naquela situação que poderia ter ajudado ou minimizado aquele problema? Quando vocês chegam nesse desdobramento, vocês chegam no ponto de desenvolvimento de vocês, que é o ponto que vocês precisam desenvolver, tá? E isso não é, como eu falei, só para o processo seletivo. Isso é para a vida. Beleza? Opa. Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Não? Bom, gente, e aí, não sei se todos tiveram acesso, mas, quem não teve acesso, eu vou repassar aqui esse guia de preparação para entrevista. Então, acho que todos vocês viram, mas quem não viu, depois vocês podem dar uma olhada com calma, que a gente preparou para vocês. Tem bastante dica mais no detalhe aqui. E o outro arquivo que está aqui é com as próprias perguntas de vocês, que eu fechei quem que mandou a pergunta, só para não expor vocês. Ai, perdi a apresentação. Tem algum ponto que não foi contemplado, que vocês sentiram falta? Não? Então, vamos voltar àquele exercício inicial. E eu queria que quem falou sobre... Quem se apresentou, e aí refletindo um pouco sobre o que a gente conversou até agora, enfim, se vocês mudariam algum ponto. E aí, antes de vocês se apresentarem, eu acho que tem algumas coisas que eu poderia ajudar a complementar a fala de vocês. O que eu, Carol, gosto de observar, e aí cada avaliador pode ser diferente, mas o que na minha trajetória em diferentes organizações é muito interessante observar num candidato. Quando o candidato se baseia nas conquistas para falar sobre ele. Então, o currículo, o avaliador, o gestor, já tem acesso. Se você faz um descritivo do seu currículo, ele está lendo. Então, aquela informação não é relevante para ele. Agora, quando você traz as suas conquistas, então, se para você passar na Universidade X foi uma conquista, você ter feito um projeto foi uma conquista, e trazer isso conectando com os seus objetivos de carreira, esse brilho nos olhos que a gente fala, ele transparece e ele já cria uma conexão com aquele gestor, ele já demonstra ele já percebe essa motivação só na fala de vocês. E vocês mesmos, quando vão trazer esses pontos, trazendo elementos que vocês têm uma identificação emocional, uma conexão emocional, vocês trazem num outro tom. Então, passa aquele medo e vocês conseguem se conectar com a conquista, com o que foi gostoso, com o que foi prazeroso e cria esse ambiente para o próprio avaliador que está ali naquele momento, tá? Então, isso é algo que Carol, acho super interessante observar, porque traz esse tom do brilho nos olhos, mas a gente sempre observa no processo seletivo o conteúdo, tá? Então, se ainda que a forma tenha que ajustar,
o importante nos nossos processos seletivos é o conteúdo. Então, o quanto que aquela pessoa já fez, o quanto que ela já construiu. É bem interessante também, eu trouxe para vocês o número de candidatos que eu já entrevistei. Por que que eu trouxe esse número? Porque eu acredito, e muitos gestores também acreditam, que vocês trazerem números que vocês já alcançaram, traz credibilidade. Então, se vocês tiverem números que vocês possam compartilhar, seja em percentual, é importante, porque isso ajuda a trazer um olhar, também, um ponto de assertividade, de orientação para resultado bem interessante. Tá bom? Alguém que também não se apresentou antes, se quiser se apresentar agora já com essas dicas, fica à vontade, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tomar nota da apresentação de vocês e se eu tiver algum ponto que eu acho que precisa ajustar, eu vou individualmente depois conversar, para não expor ninguém, tá bom? Então, fiquem à vontade para se apresentar. Alguém? Não precisa ter medo. Oi, é para se apresentar? Isso. Legal, quantos minutos? Como eu falei, se puder ser breve, em torno de 90 segundos, fica à vontade. Porque, como eu falei no início, normalmente os gestores são bem corridos, então a gente busca prender a atenção deles, né? Bem, eu sou o Felipe e eu falo que eu sou o cara que acredita que vai dar certo. Minha adolescência e minha juventude foram na periferia do Rio, junto com 4 irmãos, uma galera em casa. E a primeira grande conquista que eu tive na minha vida teve muito a ver com isso. Eu fui aprovado numa escola federal, num concurso com mais ou menos 40 mil pessoas, e isso foi super importante, uma conquista na minha vida que transformou a forma com que eu vi a educação e com que eu entendi o meu desenvolvimento como cidadão. E minha outra grande conquista também foi passar na universidade. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade de ensino superior, e isso também foi uma grande conquista. E depois disso, eu trilhei minha carreira no setor de impacto social. Desculpa, a gente tinha corrido no call, mas deu 1 minuto e meio. Só para não deixar vazio. Legal. Deu 1 minuto e meio, né? Sim. Mas beleza. Obrigada, Felipe. Mais alguém? Se ninguém vai falar, eu vou falar. Então, eu gostei muito da ideia de conquistas, acho bom. Então, eu pensei, na verdade, em mudar. Para mim foi muito importante, é uma conquista meio, não sei se eu posso falar, depois você me fala se eu estiver errado ou certo. Uma conquista meio negativa foi quando eu fiz um técnico em mecatrônica e vi que não era a minha área, mas eu mudei e foi muito bom, mudei para ambiental, área social. E passei na universidade pública, que para mim foi uma coisa assim, que eu nunca esperaria que eu passasse na universidade pública. E outra conquista para mim foi quando eu comecei a dar aula, perdi vergonha para dar aula para cursinho assim, comunitário na Unesp. E foi muito bom ver esses alunos passando no vestibular. E quando eu comecei a trabalhar em comunidades em São Paulo, que foi muito importante para mim também. Acho que posso dizer isso. Mais alguém? Não? Olha, gente, quem também não está podendo abrir o microfone, agora eu queria abrir esse final para
dúvidas, e aí pode mandar pelo chat, quem não puder falar, abrindo o microfone, questionamentos, se tem algum ponto que não ficou claro, insights que vocês tiveram de coisas que vocês viram, acham que não fizeram da melhor forma. Eu quero deixar esse espaço final para vocês. Então, se vocês quiserem trazer mais algum ponto, trazer experiências, compartilhar alguma situação específica que vocês viveram de entrevista, fiquem à vontade. Ana Carolina está compartilhando que teve um insight. Legal. Uhum. Acho que todo mundo está vendo, né, no chat. Uhum. É isso. Essa foi a ligação. E aí, você quer compartilhar um pouco qual foi a sua resposta? Uhum. Mas você já sabia que você receberia o convite para essa posição? Entendi. Legal. Gente, boa essa pergunta, Ana, porque eu tinha colocado, eu estava muito com vontade de colocar essa pergunta na apresentação de vocês, mas como ninguém questionou isso, eu acabei não colocando. E aí depois eu leio os outros comentários que vocês fizeram. Eu queria que vocês refletissem sobre a seguinte pergunta, que eu tenho um conhecido que tem uma empresa de startup que faz essa pergunta, e eu li outro dia que acho que o CEO da BK também faz a mesma pergunta na entrevista. A única pergunta que eles fazem é: você se considera uma pessoa inteligente ou esforçada? Só isso. E aí, a Ana Carolina trouxe esse ponto, né, do gestor que falou sobre a vaga. Ele trouxe até mais informação do que esses gestores que eu falei. E eu queria entender o que vocês acham dessa pergunta, o que vocês acham que está por trás dessa pergunta? Vamos lá tentar refletir um pouco sobre aquele ponto, aqueles primeiros pontos que eu falei, que é conhecer o gestor, os perfis de gestor. O que vocês acham? E aí podem abrir o microfone, quem puder, e falar. Não tenham medo de chutar qual é a intenção aí por trás dessas perguntas. Como quem avaliou a Ana Carolina, o gestor dessas organizações. Eu acho massa, assim, a pergunta. Porque eu sempre tive mais facilidade de falar da minha história do que das minhas, vamos dizer assim, metas mais propriamente ditas, né? Tipo, conseguiu 200% a mais de não sei o quê. Sempre tive mais facilidade de falar das coisas que eu conquistei fazendo planejamento de vida e de carreira do que ocupando uma função de estagiário ou o que quer que seja. Então, eu acho legal a pergunta. Legal. E, Felipe, aproveitando que você quis compartilhar a sua percepção, qual que você acha que é a intenção da pessoa por trás da pergunta? Eu acho que é uma pergunta que quer ver o grau de autoconhecimento da pessoa, né? Quer ver o quanto que ela se enxerga dentro de uma característica e de outra, e se ela sabe dar exemplos de como que ela colocou em prática, né? Uma característica ou outra, vamos dizer assim. Se ela sabe, tem clareza disso. Acho que é isso. Entendi. Mais alguém quer dar um palpite? Eu acho que o gestor quer também ver se você se resume ao seu currículo, aquelas habilidades técnicas que
que você colocou, porque que nem a gente falou em algum dos pontos, que agora eu esqueci que qual foi, o que você pode ir além, o que você não sabe e vai se esforçar. Então, eu acho que ele quer ver se você é só aquilo no seu currículo, ou se ele te der alguma coisa, você vai se esforçar e tentar fazer o seu melhor. Legal. Mais alguém quer complementar? Quer trazer mais algum ponto? Uma percepção? Legal. Então, eu vou conectar um pouco, tanto que a Michelle trouxe, como que o Felipe trouxe, e trazer como avaliadora a minha percepção da pergunta, tanto desse gestor que entrevistou a Ana Carolina, como esses gestores com quem eu falei. As pessoas, os gestores, querem saber o quanto que vocês estão dispostos a colocar a mão na massa e não ter medo de se sujar. Então, quem é inteligente, se diz inteligente, já sabe tudo. Então, muitas das vezes fala, esse não é meu papel, isso eu não faço, né? E não está disposto propriamente a colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e ir atrás do que é necessário para alcançar os objetivos. E quem fala que é esforçado, né? Traz esse nome esforçado, você dá conta do recado, que é um pouco o que o avaliador que fez a entrevista com a Ana Carolina estava querendo ouvir, é o quanto que você está disposto, o quanto que você está disposta a dar conta do recado, tá? Então, isso é muito importante vocês estarem em mente, porque a forma pode ser as mais inusitadas possíveis. Como que vocês vão responder? Acho que agora eu posso trazer até uma estrutura que eu acho que é mais assertiva. De cara, vocês têm que trazer a forma sincera. Você dá conta? Você tem interesse naquele desafio? Sim ou não? Primeiro, o sim ou não. Ou inteligente / esforçado. Tá? E depois, sim, o que o Felipe trouxe. Conecta isso com a história de vocês. Então, porque eu já fiz isso em tal lugar, enfim. Então, primeiro, traga o sim ou não. Seja assertivo. Cria esse interesse por trás do que você vai trazer depois. Beleza? Legal. Acho que teve mais alguma dúvida aqui. Legal. O Daniel trouxe a pergunta, que algumas perguntas das entrevistas pareciam informais, com quem vive, se está preparado para mudar. Como eu trouxe na apresentação, Daniel, a gente tem duas hipóteses, tá? Para esse tipo de pergunta. Uma é que o gestor, muitas das vezes, não está preparado para conduzir entrevista, tá? Essa é uma. E a outra na verdade, são três hipóteses, mas tem o ponto de que, às vezes, eles usam dessa informalidade para ver o quanto que vocês usam gírias, ficam muito à vontade e acabam trazendo de uma forma que não é a forma adequada para uma entrevista com o governo, tá? Então, perde aquela postura de profissional e passa a virar um bate-papo com o colega, e não é esse o objetivo da entrevista, tá? E uma terceira de fato, questionar. Por exemplo, o ponto que você trouxe, se está preparado para a mudança. A adaptação, alguma das vezes, para algumas pessoas, pode parecer algo difícil, né? Seja a estrutura da pessoa, o suporte que a pessoa tem, a capacidade de se adaptar a novos ambientes. Tem N variáveis, o momento de vida da pessoa. Então, alguns gestores fazem essa pergunta do quanto que você está preparada para se mudar, querendo saber genuinamente a sua resposta. Sim, estou preparado para mudar. Não, não estou me preparado nesse momento. E isso, obviamente, vai impactar em você ser a pessoa selecionada para a posição ou não. Porque provavelmente essa vaga implica essa mudança, tá?
Então, tem perguntas que são bem objetivas mesmo. Então, você está disposto a mudar para uma outra cidade e ponto. Sim e não, tá? E se é possível que os governos escolham somente pelo currículo? Eu não entendi, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, tá? Eu acredito que só o currículo diz pouco sobre a pessoa, tá? Mas sim, como eu falei, muitos gestores não estão habituados a selecionar pessoas e pode ser que algum gestor possa tomar a decisão unicamente pelo currículo. Pode sim, tá bom? Tô lendo agora a pergunta da Aline. Tá. Aline, esse ponto do resultado é super interessante, porque quanto mais a gente vai fazendo seleção para níveis hierárquicos mais altos, mais o entrevistador quer focar apenas no resultado e não no esforço, tá? Então, sim, de acordo com a posição, o resultado é mais importante, tá? Por isso que eu trouxe na minha fala que trazer números é importante, tá? Mas muitos de vocês estão em início de carreira, muitos de vocês ainda não têm esses números muito claros, tá? Ou de forma mais estruturada. Então, mostrar o quanto que vocês aprenderam e o esforço ainda é bastante relevante. Quanto mais vocês forem crescendo na trajetória de vocês, é importante terem no radar quais são os números que vocês trouxeram para aquelas organizações, para aquelas áreas, tá? E isso até em relação a criar indicadores quantitativos que mensurem isso, tá? Então, isso é legal, sim. É tão legal que a gente tem no nosso processo seletivo análise quantitativa e análise qualitativa. Então, a gente analisa o quant, né, a capacidade de mensurar isso, e o quali, então a qualidade de como que vocês avaliavam as diferentes variáveis para tomar a decisão, tá? Então, sim, eu considero que os dois são importantes para essa posição, tá? Não. E aí, gente, se alguma coisa que eu falar não ficar clara, pode mandar também. Tô olhando agora a pergunta da Fernanda. Tá. Gente, aí, esse ponto da Fernanda, de cara falar que fica nervosa, enfim, eu acho, na minha opinião, tá, que a melhor estratégia é criar uma estratégia para se acalmar, para se conectar, como é que eu falei. Tenta conectar com a sua conquista, tenta apresentar essa fala, esse pitch inicial para várias pessoas, para se sentir mais confortável, escreve, lê, enfim. Mas isso não é uma boa estratégia para criar conexão, tá? Aí eu acho que é uma coisa de um bate-papo mais, como eu falei, com um amigo, tipo, fiquei super nervosa, né, com a entrevista. E aí pode ser que alguém esteja presente, nossa, nem deu para perceber. Muita gente que é hiper tímida e dá treinamentos de forma super espontânea, super assertivo, super claro, e tava lá super nervosa. Então, o nervosismo é inerente a você estar numa situação nova, tá? Um novo desafio, uma situação que te coloca numa posição de fragilidade. O que as pessoas fazem é criar estratégias. E aí tem gente que faz técnica de respiração, tem gente que treina muitas vezes para encontrar a melhor forma de apresentar sem transmitir. Porque a segurança também
passa um pouco da segurança que você tem em relação àquilo que você está falando, aquilo que você conhece, tá? Então, tenta articular mais, tentem usar o corpo quando vocês forem falar. Isso ajuda vocês a irem relaxando, tá? Enquanto vocês falam. Mas nervosismo não é fraqueza, tá, gente? O nervosismo é inerente ao ser humano. Todo mundo fica nervoso numa situação de exposição. A Rafaela perguntou, fez uma outra pergunta. Ah, tá. Questionou o ponto da experiência. Como lidar com isso, enfim. Gente, qualquer experiência é experiência. Trabalho voluntário é experiência, trabalho na faculdade é experiência, estágio é experiência. Quando perguntam sobre experiência, não congelem, não, minha carteira nunca foi assinada como CLT e profissional. Gente, não é isso. Experiência é toda situação de exposição a um desafio, tá? Então, sempre que vocês foram desafiados, tudo isso é experiência. Tá? Agora, não cabe trazer para uma entrevista profissional, nessa altura, contextos muito pessoais, a menos que a pessoa questione, pergunte, como foi o caso que o trouxeram da sua família, enfim. Pode ser que o gestor tenha alguma intenção por trás e aí pode responder, enfim, tá bom? Mas se não perguntar, tentem ir pelo lado profissional. E aí, profissional, estágio, trabalho voluntário, trabalho acadêmico, ok? A Mariana, agora respondendo a Mariana. Uhum. Mariana, não sei se você consegue responder aqui ou abrir o microfone, mas não ficou claro para mim. Então, a primeira ficou parecendo que você tinha sido aprovada, mas não foi, é isso? Eu fui realmente aprovada, mas foi das secretarias regionais. Então, o projeto está, por enquanto, suspenso. Aí, por isso que eu voltei a ser cotada para outras entrevistas. Entendi. O ponto que eu quis ligar aqui é aquela coisa, tipo, vai esperando falar com o gestor, com a pessoa com quem você vai trabalhar, e me chocou um pouco eu falar com a equipe de recrutamento. Então, para mim, foi um pouco... Assim, a primeira eu achei muito mais interessante para mim, eu fiquei muito mais satisfeita. A gente está com a pessoa com quem eu ia trabalhar. Bom ponto. Quem você tem que criar conexão naquele momento é quem está te entrevistando. E aí, independente se é o gestor, se é aquela pessoa que está te avaliando, independente se você vai atuar com aquela pessoa ou não, é aquela pessoa que está te avaliando. Às vezes entra naquele ponto, o gestor realmente não tinha agenda, ia fazer uma entrevista de 2 minutos, era melhor colocar uma pessoa que tivesse maior disponibilidade, que fosse da confiança. Então, não façam esse julgamento. Se é aquela pessoa que vai te avaliar, responda para a pessoa criando o mesmo rapport, fazendo as mesmas conexões. Tá? Legal, assim, você aproveitar o espaço quando não é a pessoa que está te entrevistando que vai trabalhar com você. Se você tem dúvidas, então, para quem exatamente é a posição responde, trazer esses pontos se forem dúvidas suas. Então, trazer para quem que vai responder, enfim, quantas pessoas tem no time, enfim, né? Perguntas estão mais relacionadas para entender também se aquela posição também faz sentido para você, tá? Tanto na dinâmica de trabalho, enfim, mas você não vai poder, vai perder um pouco
essa troca com o gestor. Mas quem vai te avaliar é aquela pessoa, então é a mesma dinâmica de entrevista. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Gente, a gente tem 5 minutos, tá? Então, eu vou pegar mais as últimas perguntas aqui, mas se depois vocês tiverem mais, fiquem à vontade para me mandar e-mail. E aí, não sei se todos têm meu e-mail, mas se não tiver, é anacarolina@vetorbrasil.com, tá? Então, eu vou responder mais essas últimas aqui. Primeiro da Ana, eu vou pular a sua, que eu já respondi uma sua, e se der tempo, eu retomo a sua, tá? Ah, não, os 2 seguintes também eu já respondi, então eu vou ver a sua primeiro. Ana Carolina, esse ponto, né, de perguntas invasivas e machistas, é lamentável que você tenha passado por isso. Eu, enquanto casada, mãe, sei bem o que é passar por esse tipo de situação. Já passei por entrevista para vaga quando meu filho ainda era bem pequeno, e recebi direto da entrevistadora, que era mulher mãe, que eu não tinha passado para uma posição por esse motivo lamentável, tá? Então, acredito que você tem que responder da forma que você considere que é mais adequada para você. Porque, de fato, é um momento de fragilidade da mulher, e a gente, enquanto vetor, a gente acolhe umas às outras, tem o vetor das minas para a gente superar esses momentos e lutar internamente para mudar esse cenário. Mas, enquanto isso não muda, é lamentável realmente que ainda existam entrevistas que façam esse tipo de questionamento, tá? E o que eu fiz na entrevista foi falar a verdade. Sim, sou casada, sim, tenho filho, tá? Então, fica à vontade para, sem julgamento, responder a forma como você se sinta mais confortável, tá? Legal. Aí, para fechar, vou responder a pergunta do Daniel. Ele questionou como é que a gente responde a pergunta por que você é o candidato ideal sem cair nas frases clichês. Eu queria abrir para vocês, depois dessas apresentações, o que vocês sugerem como resposta. Essa era a minha dúvida também, era a minha pergunta, que é dele. Legal. Mas eu fico em dúvida se falo sobre as coisas positivas que eu acho que abordei na entrevista, ou se eu fico focado nos aspectos técnicos da vaga. Aí eu sempre falo um ou falo outro, dependendo da abertura. Às vezes eu falo da minha história, às vezes eu falo do aspecto técnico da vaga que eu saiba, para dar um diferencial. Eu escolho um desses dois, geralmente. Legal. Mais alguém? Vamos dar voz às mulheres também. Vamos lá. Quem mais? Eu acho que talvez linkando as características com aquilo que a vaga quer, fazer esse matching antes da entrevista, e aí isso vai indo meio que subliminarmente nas coisas que você vai falando, para que o entrevistador possa entender que você é ideal para a vaga. Boa. Gente, então, para fechar a conversa de hoje, em todas as entrevistas, vocês têm que saber
com essa sensação de eu sair falando que eu sou o melhor candidato para a vaga. Vocês têm que sair com essa sensação, independente do avaliador perguntar isso para vocês ou não, tá? E aí, o melhor para a vaga, em que sentido? O melhor para a vaga, conectando sempre o que vocês têm da trajetória de vocês que pode agregar. Isso é ser o melhor para a vaga. Então, seja o que o próprio Felipe falou, seja por um quesito técnico, seja por um quesito comportamental, o que vocês sabem sobre a cidade, o que vocês sabem sobre aquela secretaria, o que vocês sabem sobre o projeto, mas conectem. Sempre tentando mostrar o quanto que a competência de vocês, o background de vocês pode contribuir para aquela posição, porque é para isso que serve a entrevista. É para ver o quanto que vocês podem agregar para aquela posição. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês estejam mais confiantes aí para as próximas entrevistas. Meu canal com vocês está super aberto, tá? Se depois quiserem compartilhar outros bate-papos. E aí eu vou pedir só para o Jux e para o Felipe, também para a Michele, que também se apresentou. Se quiser depois ter um bate-papo comigo, de feedbacks, enfim, da gente ajustar o pitch, fiquem à vontade, tá bom? Beleza, pessoal. Obrigada, um beijão. Tchau, tchau.